Vamos lá? Oi, oi. Então, a precedência, a nossa pedra no sapato. A precedência estabelece a estrutura máxima do Estado. A medida determina a ordem hierárquica da disposição das autoridades nos eventos. No Brasil, o primeiro esboço de precedência foi lá em 1903, pelo Barão do Rio Branco. E lá em 61, aí a Convenção de Viena determinou a ordem de precedência de chefes de missões diplomáticas. Também são coisas que são... É uma situação também que dá para quebrar protocolo. O conceito principal da precedência é a primazia da direita. É o lugar de honra. A direita de um ponto central, ou um ponto de referência, ou de uma pessoa. O ponto de referência pode ser o próprio anfitrião do evento, e aí se faz muito por causa das composições pares e ímpares, um ponto imaginário. Vários critérios, por passar do tempo, regraram a precedência. Critério da força, critério econômico, critério cultural, hierárquico, que é o que a gente usa, nobiliárquico, não se usa mais, né, porque é o tempo de título de nobreza. O anfitrião, esse também a gente usa, que é a precedência a partir, o anfitrião é o ponto de partida. Idade ainda é usado. Sexo não se usa mais, né, até por questão de discriminação, mulheres primeiro, aqui no Ocidente as mulheres vêm primeiro, nas demais culturas é o inverso, então para evitar constrangimento. Antiguidade histórica, essa também a gente usa, é usado para pessoas jurídicas e países, também é um princípio que é estabelecido pelo decreto do 70.274. A antiguidade e antecedência é usado pelos colegiados e representantes diplomáticos, inclusive a Assembleia também, na posse da nova legislatura, usa o critério da idade para quem vai presidir a primeira sessão de composição da mesa, tal, é o mais idoso ou com mais mandatos, o decano. O interesse também é usado mais para organismos internacionais ou instituições com objetivos comerciais, né? O critério da ordem alfabética é muito usado também. Ele simplifica as situações em alguns momentos. Por exemplo, vai ter um encontro, um evento com 10 países. E para compor a mesa, como é que vai... Todos os governadores, 10 países, perdão, 10 estados brasileiros, com 10 governadores, como é que faz? Quem vem primeiro, quem não vem primeiro? Então, tem dois critérios. Ou o critério de antiguidade do ente, então, qual estado vai ser chamado primeiro o estado que foi criado primeiro, ou pelo critério da ordem alfabética. Então, isso é muito usado. Na questão de países, tem que tomar cuidado com o idioma, porque é o idioma português. Então, Deutschland vem primeiro, é a Alemanha para nós. Então, tem que tomar cuidado que o critério usado é o idioma português. Ia falar? Quem chegou agora, eles pediram para usar o microfone e fazer pergunta, porque está sendo gravado. Perfeito. Em Brasília, os palácios... Em Brasília, os palácios, eles também seguem a ordem heráldica, né, das bandeiras, pelo critério de sua criação. E quando o senhor colocou ali, a partir de um ponto dele, X, o lado direito, né, de destaque. Uma curiosidade, o nosso palácio ele tem o plenário, o centro do plenário, ele está quando você traça vários pilares, você tem o vértice do plenário. E se você traça outras retas específicas, você tem a cadeira do presidente. Isso é um capricho arquitetônico, sabe? É um simbolismo bem interessante. Sim. O plenário ele está levemente à direita da casa, no eixo anatômico como o coração. E dentro dele tem
o foco principal, a cadeira do presidente e tudo mais. E não é nada por acaso. Eu acho legal isso. Pô, muito legal, não sabia. Muito legal. Obrigado pela aula. A gente pode adotar mais de um critério na precedência. Às vezes é de bom ouvido fazer isso. Principalmente que a gente gosta, a gente precisa administrar vaidades e a gente sabe que aqui tem muita vaidade. Fazer o quê, né? É assim. Então, como eu falei, todas as normas do cerimonial, e dentre elas a ordem de precedência, é o decreto-lei dos 70.274 que rege. Ele é um decreto do tempo do governo militar, então tem muita posição ali de chefe do SNI, de Estado-Maior das Forças Armadas, que são meio que colocados em destaque, mas é o que a gente tem que seguir, não tem jeito. O decreto é feito baseado no governo federal, mas os governos estaduais e municipais seguem a mesma regra, é só trocar o presidente da República pelo governador do estado, o resto é tudo igual. Então, o presidente será sempre o primeiro na ordem de precedência e uma cerimônia nunca começa sem que ele tenha chegado. O governador será sempre o primeiro na ordem de precedência numa solenidade, uma cerimônia estadual. E também não vai começar sem a chegada dele. Quando nesses eventos ali, são alguns exemplos, então, em inaugurações, em assinaturas de atos, a autoridade, o governador, presidente, prefeito, é o primeiro a chegar, e o último a chegar, desculpa, ele chega e é o primeiro a sair. Acabou a inauguração, tchau, vou embora, tal. Se tiver convidado, se ele for recepcionar convidados, aí ele recepciona e acompanha o convidado até a saída e sai junto. Governadores e prefeitos, a mesma coisa. Então, se o governador recebe um ministro, por exemplo, ele vai acompanhar até a saída do local lá. Nas solenidades federais, a presidência sempre vai caber ao presidente da República ou ao vice-presidente, que inclusive uma coisa também, até para citar a questão de registro de autoridades. Às vezes a gente está fazendo um evento, aparece o vice-prefeito, aí eu vim representar o prefeito, aí faz o cartão, o seu vice-prefeito representa o prefeito. Não. O vice-prefeito é prefeito na ausência do prefeito. Ele não representa o prefeito, ele é o vice-prefeito. Os governadores presidem as solenidades estaduais desde que o presidente ou o vice não estejam presentes. Então, tem essa questão. Claro que o governador preside e o presidente fica à direita dele, que é o mais importante. Na solenidade dos poderes legislativo, judiciário e das solenidades militares, essas três entidades seguem cerimonial próprio. E eles são presididos, a gente tem exemplo aqui, né, pelos membros dos próprios poderes. Então, quem preside aqui os eventos é o presidente Júlio. Né? Se o governador do estado vier, ele vai ter um lugar de destaque, mas quem vai presidir é o presidente Júlio. O presidente do TJ, a mesma coisa. Se receber o governador ou uma outra autoridade, não vai presidir, mas vai ter um lugar de destaque. Fica à direita sempre. Sempre à direita, primazia da direita. Quando o presidente estiver presente, ele vai presidir a cerimônia. Não tem, é ele. Em solenidades federais. Nos estados e no Distrito Federal, é o governador, na mesma ordem. Nos poderes legislativo e judiciário, são os presidentes desses poderes que vão presidir. Então, até porque os três poderes são hierarquicamente iguais. Então, não é porque o governador chegou aqui que ele vai presidir porque ele é governador. Não, ele é governador, assim como o presidente Júlio é presidente da Assembleia de outro poder, e os poderes são hierarquicamente iguais. No Estado, o governador, o vice, o presidente da Assembleia e o presidente do Tribunal de Justiça terão precedência sobre as autoridades federais. Então, se tiver um ministro de Estado, ele virá depois dessas autoridades estaduais. Governador, vice, presidente da Assembleia e presidente do Tribunal de Justiça. Depois vem o ministro de Estado. Aí tem um caminhão de exceção. Os presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Supremo, os ministros... ministro de Estado não.
Ministro de Estado, chefe do Gabinete Militar e Civil da Presidência, chefe do SNI, como eu falei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o Conselheiro-Geral da República virão após o governador. Então, voltando lá, vem o governador, vem aqueles lá, depois vem o vice, desculpa, eu falei ministro de Estado, eu me enganei. Então, vem o governador como presidente da solenidade e aí essas autoridades que estiverem presentes. Ficou claro? Ficou, porque eu dei uma... Ficou, né? No município, o prefeito vai presidir as solenidades municipais. Aí que eu falei, em casos especiais, a ordem de precedência pode ser ajustada pelo chefe do cerimonial para evitar constrangimentos. Isso é muito comum, principalmente em município que quer levar, muitas vezes, a primeira-dama junto, que quer a esposa do presidente da Câmara, e não tem isso. Eu já fiz evento que vai a primeira-dama, a segunda-dama, vai todo mundo, isso é uma festa. E fora de ordem, né? Pior é isso. A precedência entre os governadores e o do Distrito Federal é pela ordem de constituição histórica. Então, dá para usar a ordem a ordem alfabética, mas o mais utilizado é pela Constituição histórica. Claro que complica, como eu falei, tem 10 governadores, aí tem que pesquisar em algum lugar para ver qual o estado que foi criado primeiro, para daí chamar os governadores para essa ordem. Então, é mais fácil pela ordem alfabética. Alagoas, Bahia, e vai indo. A precedência entre membros do Congresso Nacional e das Assembleias é determinada pela ordem de criação da unidade federativa, a mesma coisa. Então, a que pertenço. E dentro da mesma unidade, pela data de diplomação ou pela idade. Então, se tiver presidentes de assembleias, a precedência é pela ordem de criação do Estado. E dentro da unidade, dentro dessas assembleias, aí, como eu falei, é pela data de diplomação, ou pela idade, ou pelo tempo de mandato, né? Às vezes foi diplomado lá em 2000, depois ficou fora, então teve um mandato, depois teve mais 2, teve um intervalo, né? Em automóveis acontece assim, ó. A autoridade vai no assento traseiro à direita. À direita, na frente, o segurança. Porque se for levar tiro, leva primeiro nele, né? O segurança. Se for em veículo particular, ele vai sentado na frente junto com o anfitrião, com o dono do carro. O convidado entra em primeiro lugar e sai por último. Se for participar de teatros ou coisa parecida, se o teatro tiver camarote ou frisa, a autoridade vai ficar no mais distante. Se não tiver, é na primeira fila. Cortejo a pé. Cortejo a pé, as autoridades fecham o cortejo, são os últimos da fila. Os políticos, no modo geral, as autoridades não gostam, porque vão ficar lá no final, ninguém vê. Eles querem estar na frente para sair em fotografia, em televisão e tal. Mas o certo, o correto é esse aí. Se for caminhando do lado de dentro da calçada, longe da rua, no avião, ele é o último a embarcar e o primeiro a desembarcar. Aí, se alguém tiver o cerimonial responsável, vai colocá-lo no lado direito, no lado da janela. Se forem aviões fretados, são menores, é igual ao carro. Também do lado direito, atrás do piloto. E o presidente vai sempre no meio ou na parte de trás do avião. Em barcos, quando são pequenos, é o último a subir e o primeiro a descer. E se forem grandes, é o primeiro a subir e o primeiro a descer. Ele chega, se instala e o primeiro, quando a porta, já sai em primeiro lugar. Os representantes das autoridades não têm a mesma precedência das autoridades que representam, isso é importante, exceto dos poderes judiciário e legislativo, quando membros desses poderes. Quem representa o presidente da Assembleia? Um deputado. Então, ele tem a mesma precedência do presidente. O presidente ele é mais que os outros 39 aqui, porque ele é presidente. Mas a hierarquia deles é igual. Do poder judiciário também. Então, quando for o caso dos poderes judiciário e legislativo, o representante tem a mesma precedência. O representante do presidente da República ou do governador ocupará, como eu falei, o lugar à direita da autoridade que preside. Então,
tem uma solenidade, uma cerimônia da Assembleia, o presidente da Assembleia preside, o presidente da República está presente, ele vai sentar do lado direito dele, a primazia da direita. É o lugar de honra. Nas outras representações, o representante vai ocupar o lugar do cargo que confere a ele, e não a quem ele está representado. Se for na presença do presidente, não tem representação. Ou a autoridade vai, ou não vai, não manda representante. Em jantares também, o convidado não pode se fazer representar. Ou ele vai jantar, ou aquela mesa aquele prato fica vazio. Não pode mandar alguém jantar no lugar dele. Aí as solenidades que existem, precedência, cada uma tem um caso diferente. Uma cerimônia ao ar livre é diferente de um palco, diferente de uma mesa de evento, como local fechado, como inauguração. Cada um tem a sua forma de compor, de montar. As mesas. As mesas é um capítulo à parte, que tem sempre a diferença da mesa ímpar e da mesa par. A mesa ímpar, como foi visto ali, a primazia da direita, que pode ser a partir de um ponto ou a partir do anfitrião. No caso da mesa ímpar, nós temos um meio. Temos um centro, que é o próprio anfitrião, o próprio presidente da mesa. Ele senta sempre olhando para o público. A mesa está atrás. Bem como está ali. Essa mesa está aqui. Então, o presidente da mesa senta na frente, no meio. A segunda autoridade mais importante, à direita dele. A terceira mais importante à esquerda dele, e assim sucessivamente. Eu sempre brinco assim, quem gosta de esporte, Fórmula 1, Olimpíada, futebol não, é o pódio. É ouro, prata na direita, bronze na esquerda. Depois, em esquerda e direita, até 31, né, se for a mesa de 30. A disposição sempre é feita a partir do centro da mesa, no caso de mesa ímpar. Se for mesa par, aí não tem meio. O presidente não fica no meio. Aí vem o ponto de referência. Se traça um... Isso aqui funciona? Ah, desliguei. Liguei. Ó, saiu aqui. Eu meti, apertar o botão aqui e saiu. Obrigado. Se traça uma linha imaginária no centro da mesa, ou do dispositivo, né, que aqui não tem mesa, e a autoridade mais importante fica à direita do centro. A primazia da direita. A primeira, à direita do centro. A segunda, daí fica à esquerda. A terceira, à direita de novo, e aí sucessivamente. Então, esse é o grande nó que, às vezes, as pessoas não se dão conta e colocam a autoridade fora do lugar. Então, ela sempre vai ficar à direita do meio. Traça uma linha imaginária, sempre olhando para o público, e a principal autoridade, a primeira a ser chamada, vai ficar à direita do centro, do meio, daquela linha imaginária. Aí tem outros casos. Aqui. A cabeceira inglesa. A cabeceira inglesa, o anfitrião, o presidente, fica na cabeceira. O mais importante é à direita dele. O terceiro, o mais importante, é à esquerda dele, e depois os outros. Mesma coisa, né? Ouro, prata, bronze. À direita dele, à esquerda dele. Se for cabeceira inglesa presidencial, é em ordem hierárquica. O presidente lá na ponta e, na verdade, é igual, né? Só que são participantes não da mesma, não necessariamente da mesma entidade, né? Cada um em hierarquia. Então, mesma coisa lá, presidente lá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Reunião de negócios, aí o presidente, lá, a pessoa principal, fica no meio da mesa e o seu principal interlocutor fica à frente dele. E os assessores em volta.
Aqui é outro exemplo da mesa de honra ímpar, né? O primeirão lá no meio, a plateia aqui, né? A gente está olhando para o público. E aí o mais importante é a direita dele, o segundo. O terceiro mais importante é a esquerda, depois aqui, depois aqui. Ou se for mais, né? 7, vem mais um aqui, enfim, vai indo. Eu sempre digo que quanto maior a mesa, menor a honra. Se quer fazer uma mesa de honra, então não enche de gente. Né? Teve casos aqui de botar uma segunda fileira de cadeira atrás, porque queria prestigiar todo mundo, mas acaba não prestigiando ninguém. Até assim, eu fiz uma crítica, depois eu estava errado. O ano passado, o Felipe Luiz, que é técnico do Flamengo, ganhou uma homenagem aqui. Homenagem a ele. Digo, legal. Só que tinha ele mais 5 para receber a homenagem, 6. Aí eu digo, pô, o cara vai receber uma homenagem, aí ganha o cara do Flamengo, ganha o primeiro técnico dele de futebol lá de Jaraguá do Sul, mas cadê a homenagem dele meio que se diluiu, a importância. Só que ele que pediu. Eu digo, então tá, você pediu, está pedido. Mas assim, seria, num caso desse, uma homenagem a ele, e não um monte de gente junto. A gente costuma aqui homenagear entidade. Inclusive, teve uma exceção semana passada. Entidade. O CREA. Aí entrega uma placa em homenagem ao CREA, de 60 anos do CREA, para o presidente do CREA. Aí entrega uma placa para o presidente do CREA. Aí entrega outra placa para o primeiro presidente, mais uma. E são 25 que a gente pode dar de homenagens. 10 placas e 15 certificados. Então, assim, é um caminhão de homenagem quando é a instituição que ganhou. E aqui se faz assim, não se faz assim. A gente esteve visitando a Assembleia de Minas Gerais, e lá é assim. Vamos dar uma homenagem para o Cruzeiro Esporte Clube? Está aqui a placa. Obrigado. Não tem para o presidente do clube, para o jogador mais antigo, não, é só para aquele ali. E a semana passada, a Celeste ganhou uma homenagem aqui, 70 anos, uma placa para a Celeste, e só. Isso é raríssimo acontecer aqui. Mas, como a gente está na casa política, apesar da Assembleia de Minas Gerais também ser, eles querem prestigiar o maior número de pessoas possível. Né? Exatamente, cabos eleitorais. Sim, depois vocês vão pedir para a escola, daí não sei o que vai pedir, a escola disponibiliza. Tá? Pode pedir? A mesa par, aí o centro é a florzinha ali, né? Então, aí à direita da florzinha é a principal autoridade e assim vai. Alguns pontos-chave do decreto. O presidente da República sempre vai presidir as cerimônias e comparecer dentro do território nacional. Nenhum convidado poderá se fazer representar nas cerimônias em que o presidente estiver presente. Então, se o presidente da República estiver presente, não pode mandar representante. Ou vai ou não vai. Ninguém. Quando o presidente estiver presente em solenidades, o lugar que compete ao seu representante é a direita da autoridade. Então, se o presidente não for, ele vai mandar representante. Quem representa quando é o vice? O vice não vai também. Quem é que representa o presidente? Os ministros de Estado. Então, no caso do presidente da República, o ministro designado para representá-lo vai sentar à direita da autoridade que presidia, à direita do anfitrião. Aí os ministros de Estado vão presidir a sua solenidade nos respectivos ministérios, como é a Assembleia, são poderes diferentes, mas como é a Assembleia, quem preside é o presidente da Assembleia, o ministro, como é a autoridade maior daquele ministério que vai presidir. O homenageado segue o anfitrião, exceto nos casos em que o representante do chefe do executivo estiver presente. Então, nós vamos homenagear uma determinada personalidade. O presidente daqui, né? O presidente daquela sessão preside, o homenageado vem à direita dele. Agora, se tiver um representante do chefe do executivo, aí ele vem em terceiro. Primeiro, o chefe do executivo, o representante dele, depois o homenageado. Mesma coisa, quem representa o governador do Estado? O secretário de Estado. Então, ele vai ficar no lugar de honra, como se o governador fosse.
Quando uma autoridade tem 2 cargos, ele é uma coisa e outra, a gente costuma chamá-lo e usar a precedência pelo cargo mais alto, o mais importante. Diga. É só, eles pediram para falar no microfone, porque por causa do... Está sendo gravado. Eu quero só perguntar o seguinte. Sim. Nós temos casos aqui dos deputados que viram secretários de Estado. Tá? As meninas recebem as pessoas ali. Ele sempre vai ser um deputado ou ele é tratado como secretário de Estado quando ele está na ausência do cargo de deputado, né? Porque a gente costuma sempre aqui na casa, e eu mesma, se encontro com eles, eu falo, oi, deputado, né? E ele está como secretário. O que vale? O secretário. É o secretário. Mas ele veio... Na mesa, ele vem representando o governador como secretário. Mas se ele estiver como secretário não representando o governador, o cargo de deputado e secretário fica como? Se ele for para a mesa como secretário, ele vai depois das outras autoridades que o antecedem. Então, por exemplo, o presidente da casa, o governador não veio, ou veio, ele vai depois. Mas aí, como ele está licenciado do cargo de deputado, então ele tem que assumir o papel de secretário de Estado. Mas no cerimonial existe uma hierarquia entre secretário e deputado, eles estão no mesmo nível? Porque lembramos do deputado Gerry, ele é um secretário da infraestrutura, né? Sim. Ele na hierarquia, existe a hierarquia entre deputado e secretário? Assim? Não, existe a hierarquia entre poderes. O poder executivo primeiro, legislativo e judiciário. Então, se ele vier como secretário de Estado, ele vai ser colocado na posição de secretário de Estado, não como deputado. Não, assim, como são poderes diferentes, não tem o deputado é mais que exatamente. Tá, mas estão nivelados no nível de secretário de Estado, né? Sim. E outra coisa também, não existe ex-deputado. Exatamente. Nunca então, deixa de ser, sempre é deputado. Então, se tiver que citar um ex-deputado, ele é deputado no período de tanto a tanto. Como presidente, né? Exatamente. O presidente da casa, uma vez, sempre vai ser citado como presidente. Presidente, né? Exatamente. Mas não o ex-presidente. Presidente no período de tanto a tanto. Isso. É isso? O pronome de tratamento também, sim. Sim, tem que utilizar. Tá bom. Nunca se colocar, convidamos o ex-deputado, não. Aí, no município, o prefeito preside como o governador preside as solenidades do Estado. As formas de tratamento. Presidente da República, governador de Estado, prefeito, secretários de Estado, de município caiu, tá? Tem que mudar ali. Secretário de Estado, de município não. Senador, deputados federal e estadual, desembargador, presidente e vice da Câmara são excelentíssimos senhores. Só o que caiu ali foi o secretário de município, é só o secretário do Estado. Então, presidente, governador, prefeito, secretários de Estado, senadores, deputados federal e estadual, desembargador e presidente de vice da Câmara. São excelentíssimos senhores. Secretário especial, vereador, diretor de autarquia federal, estadual, municipal, presidente de empresa, doutor com PhD, mestre, profissional liberal e cidadão senhor. Eu não sei se caiu, mas quando o Bolsonaro assumiu, caiu, não, caiu o excelentíssimo na esfera federal. Eu não sei se voltou isso. O de reitor, o magnífico reitor, a gente usa ainda, mas na esfera federal caiu. Alguma dúvida até aqui? Alguma orientação? Alguma experiência para contar? Alguma coisa? Os símbolos nacionais. Quem rege, os símbolos nacionais é a Lei 5.700. Nós temos 4 símbolos, né? A bandeira, o hino, as armas nacionais e o selo nacional. Cada um tem a sua função. Nós vamos ver agora um pouquinho deles. Bandeira. A bandeira pode ser hasteada em mastros ou adriças, nos edifícios públicos, particulares, templos,
campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas, praças, em qualquer lugar que lhe seja assegurado devido respeito. Ou seja, a bandeira pode ser colocada em praticamente todo lugar, contanto que da forma que deve ser colocada. Ela pode ser distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastros. Ela também pode ser reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves. Os aviões têm, né, a bandeirinha do Brasil ali no charuto. Aparece, né? Tem o seu país, né? Ela também compõe com outras bandeiras a panóplia, aquilo que aqueles troços ele chama panóplia. Tem gente que chama de suporte, mas é panóplia. E aí aquela ali é a panóplia com as bandeiras dos estados brasileiros. Conduzida em formaturas, em desfiles, ou mesmo individualmente, também tem a sua precedência, tem a sua posição, cada bandeira tem a sua posição. E também em cortejos fúnebres, né? Ela pode ser estendida sobre os ataúdes até a ocasião do sepultamento. Aí ela é dobrada também de forma solene e entregue a uma pessoa representante daquela pessoa que morreu. Ou a viúva, ou o viúvo, ou alguém, filhos e tal. E as bandeiras, se for autoridade, as bandeiras ficam a meio mastro, se for autoridade nacional, né? Fica a bandeira, daí todas as bandeiras ficam a meio mastro. A bandeira nacional, como símbolo, estará permanentemente no topo de um mastro especial, tem um caminhão de mastro de metros alto, plantado na Praça dos Três Poderes, como símbolo perene da pátria sob a guarda do povo brasileiro. Ela é trocada todo primeiro domingo de cada mês, desde 1973. O revezamento é realizado dessa troca pela Marinha, Exército, Aeronáutica, além da Polícia e do Bombeiro Militar de Brasília. Com um detalhe, o mastro nunca fica vazio. Se é ali no primeiro domingo do mês, vai subir outra bandeira primeiro para depois descer aquela. Nunca fica o mastro sem a bandeira do Brasil ali. Eu não sei se tem aqui... Deixa eu só falar um pouco sobre a bandeira meio mastro. Segue a mesma precedência de importância de município, estado e país. Se é uma autoridade municipal que morreu, o prefeito, a bandeira do município daquela cidade vai ficar a meio mastro, as outras bandeiras não. Se é uma autoridade estadual, governador do estado, um secretário, coisa parecida, as bandeiras dos municípios do estado e a do estado ficam a meio mastro, a do bandeira do Brasil não. Sendo uma autoridade federal, todas as bandeiras descem a meio mastro. A do Brasil, a dos estados, dos municípios. Então, é só esse cuidado que tem que ter. Né? É do estado, por que o do Brasil está lá em cima? Porque é uma autoridade estadual, então não segue, não precisa descer. Tem gente que pergunta por que tem qual a disposição dessas estrelas aí. A disposição dessas estrelas é o céu das 8h30 da manhã do dia 15 de novembro no Rio de Janeiro, de 1889. Eles olharam para cima e fizeram a foto. Esse aqui é a disposição das igrejas, das estrelas, neste dia, neste horário. Está aí o microfone? Tá. Eu já tinha ouvido que a bandeira de cima representaria Brasília, então, não é? Não é. É a única que está acima da linha do Equador, exatamente. As outras... E assim, vamos botar a bandeira por aí. Era o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã, com esse detalhe da hora ainda. Então, quem nasceu nesse dia já sabe como é que estava as estrelas. Já sabe, é só olha para a bandeira. Quem nasceu vou repetir, quem nasceu nesse dia já sabe que as bandeiras estavam nessa posição ali. Que ano que foi? As estrelas. Qual o ano? Oi? 1889. Eu nasci nesse ano aí. 100 anos antes, né? Mas eu sou centenário. Tá, então tá bom. Exatamente. Então, a bandeira pode ser hasteada, se for hasteada à noite, ela deve ser iluminada, nunca pode ficar às escuras. Para hastear a bandeira, ela deve ser feita devagarzinho e cerimoniosamente. Se tiver
mais bandeiras junto, a do Brasil sobe primeiro, as demais bandeiras sobem atrás e se encontram, depois que a do Brasil estiver lá em cima, as outras se encontram. Para descer a mesma coisa, ela desce por último, primeiro as outras. E mais? Ela pode ser hasteada e arreada a qualquer hora do dia ou da noite, desde que tenha iluminação. Normalmente, se hasteia a bandeira durante o dia, entre 8 e 18 horas. Se for no verão, pode ser mais cedo. Basta ter luz natural. No dia da bandeira, 19 de novembro, o hasteamento da bandeira, solenemente, é hasteado às 12 horas. Aí sim é feito uma solenidade em homenagem à bandeira. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arreadas simultaneamente, eu falei, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e a última a descer. Sempre nessa situação. Aí, como toda mesa que se preza, também tem precedência entre bandeiras. E é a mesma situação. O público está aqui, está olhando. Então, as bandeiras estão aqui, né? De costas para mim. Se for ímpar, a do Brasil em primeiro lugar. A segunda mais importante, que aqui é a do estado de São Paulo, à direita. E a terceira mais importante, que aqui é do município, à esquerda. Se for par, aí é a mesma coisa. Traça uma linha imaginária no meio dos quatro mastros. A bandeira do Brasil fica à direita do centro, à direita da linha central. A segunda mais importante aí vai à esquerda, que é a do Estado. A terceira mais importante vem aqui à direita e depois de novo, sucessivamente assim. Isso só muda a questão se forem bandeiras de países, né? Também é a mesma, quer dizer, muda não, é a mesma coisa. Só que primeiro as bandeiras dos países. Então, em ordem alfabética, em língua portuguesa. Então, se a Alemanha estiver junto, ela é a primeira, não é lá no D, antes de Dinamarca, por exemplo. Aí a do Mercosul é uma questão à parte, nós vamos ver agora, daqui a pouco. Então, aí, ó, a bandeira nacional sempre vai ficar no meio. A partir dela são colocadas as demais por ordem de precedência ou alfabética a partir da direita, se for ímpar. Caso tenha somente uma com a outra, aqui, nós temos aqui, né? Quando são duas bandeiras, a bandeira do Brasil fica à direita e a bandeira do Estado à esquerda. Mas vamos colocar a bandeira de Florianópolis, aí troca. Aí a de Santa Catarina vai para a direita e a do município à esquerda, que é o caso das bandeiras. A referência é quem olha para cá. A referência da bandeira as bandeiras estão de costas para o prédio, estão olhando para a rua. Então, para o público, quem vê diferente. Entre as bandeiras estrangeiras, foi o que eu falei, né? Por ordem alfabética. Aí, se for um evento com missões diplomáticas, por ordem da chegada do chefe da missão, é outro critério. Mais fácil por ordem alfabética, né? E nos eventos do Mercosul, aí a ordem de precedência é aplicada às autoridades do Mercosul. Agora tem mais um país, é o Chile, né? Chile entrou. Então, a precedência de bandeiras pares, a bandeira nacional sempre o lugar mais próximo do centro. Então, traça uma linha imaginária ali e bota à direita, traça uma linha imaginária e bota à direita, e as demais seguindo ali. Se for entre países, estados e municípios, então ali tem um exemplo da bandeira brasileira, da bandeira do Canadá, aí um estado anfitrião desse evento e o do município. Então, as bandeiras dos países vêm antes das bandeiras estaduais. Então, é isso. Bandeira do Brasil no meio, o público, o cara está de costa, que está olhando, né? E as demais, esquerda, direita, direita, esquerda. No caso de bandeira de formação, de composição de bandeira ímpar. Aí tem a polêmica. A precedência das bandeiras com a do Mercosul. O Conselho Nacional do CNCP, Conselho Nacional do Cerimonial Público, meio que ditou uma regra que diz que a bandeira do Mercosul, como não é um ente, ela não é mais importante que a do Estado. Então, ela viria, nesse caso aí, depois da bandeira do município.
Só que isso não é uma regra, não tá fechado isso. Então, tem a possibilidade, quem quiser usar a bandeira do Mercosul em segundo, no caso aí mais importante, ou, por último, nós usamos essa formação aqui na frente. Né? Por que não está definido isso? A lei que fala da bandeira do Mercosul fala o seguinte: a bandeira do Mercosul deverá estar ao lado da bandeira do Brasil. Então, tá. Então, se tiver Estado e município, ela não vai ficar do lado da bandeira do Brasil. Ela vai ficar em quarto lugar, vai ficar longe. Então, por isso que não se bateu o martelo ainda sobre qual o procedimento a adotar. Os dois são válidos, porque não há uma lei ou uma regra que determine. Cada um usa, cada entidade usa da maneira que achar melhor. Nós usamos assim, a bandeira do Mercosul, seguindo a lei da bandeira do Mercosul à direita da bandeira ao lado da bandeira do Brasil. Se for só as duas, né, é assim mesmo. Se forem 3 bandeiras, ela vem para cá, daí, para o lado direito, né, da bandeira do Brasil. É uma polêmica. A gente nesse curso que a gente fez o ano passado aqui, não se chegou a conclusão alguma, porque não tem conclusão. Né? Infelizmente, ou felizmente, é assim. O que tem é isso e cada um age da melhor maneira, faz da melhor maneira. Outro símbolo nacional é o hino. O hino nacional, a execução só terá início depois que o presidente tiver ocupado o lugar que lhe estiver reservado. Né? Não vai tocar o hino no meio da chegada dele. Onde tiver autoridade de outro país, por cortesia, se executa primeiro o hino do país visitante, da autoridade do país que veio visitar, para depois o hino nacional brasileiro. Se tiver mais de um país visitante, aí executa os hinos em ordem alfabética do idioma local. Aqui algumas coisas que a lei fala, mas que não se usa mais. Ele será executado em continência à bandeira nacional e ao presidente da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, aos presidentes. Só que uma coisa que confunde muito, é que as pessoas confundem que cada vez que toca o hino nacional está sendo executado em homenagem e continência à bandeira. Não. Né? Muitos momentos o hino nacional está sendo executado por outro motivo. No dia da bandeira, aí sim, é uma solenidade de hasteamento da bandeira, o hino nacional está sendo executado em homenagem e continência à bandeira. Então, nesses casos aqui, Presidente da República, Congresso e STF, o hino estará sendo executado aí em continência a essas instituições. Se não, não. E ele só será executado depois que as autoridades tomarem seus lugares, claro, isso é meio óbvio. Né? Ele deve ser ouvido em qualquer circunstância. Assim, então, no lugar onde ele vai ser executado, todos têm que escutar. Estádio de futebol, beleza, todo mundo escuta o hino nacional, todo mundo fica quietinho, é um espetáculo. Inclusive, eu acho errado. Eu acho que é uma lei nacional que determina que o hino nacional seja executado antes de atividades esportivas, qualquer evento esportivo. Só que ninguém presta atenção, ninguém canta, ninguém... Aí, a tonalidade, né? Si bemol, eu canto sempre em uníssono. Se for de simples execução instrumental, então nós vamos fazer um evento aqui, vamos executar o hino nacional, em mecânico. Se for só orquestrado, é a primeira parte da música. Porque a música se repete, não tem por que repetir. Se for cantado, aí sim tem que executar o hino inteiro, com as duas partes do poema, como diz ali. Se for orquestrado, a gente convida a ouvir ou acompanhar. Se for vocalizado, a gente convida a cantar, quem quiser. Ele deve ser tocado em continência à bandeira, ao ser hasteada ou arriada. Isso aqui é uma coisa que não existe mais, mas deveria ser feito. O hino deve ser tocado em continência à bandeira, ao ser hasteada ou arriada diariamente em cerimônia militar ou cívica. Não significa que deverá ser cantado sempre em continência à bandeira, aquilo que eu falei. Inclusive, acho que o decreto, a lei 5.700 fala que, isso é lá do tempo do governo militar também,
a bandeira deve ser nas escolas. Nas escolas a bandeira deve ser hasteada toda segunda-feira com o hino nacional. Só que ninguém mais faz isso. Na escola do teu filho ainda fazem, tá vendo? Na escola isolada. E ainda, mas quando tu estudou, ainda se faz quando tu estudou em escola pública? Então... Microfone, tu estás te alongando. Peraí, senão eles brigam comigo lá em cima. O que me chama a atenção é que quando há aqui, é uma crítica que eu faço a nós. O hino nacional, diversas vezes ele é tocado aqui, diariamente. E às vezes a gente está do lado de fora do plenário e a gente está naquela rotina e opa, tem um símbolo nacional tocando ou tem um símbolo do Estado tocando. Eu comecei a me cobrar e eu paro. Pelo menos eu paro para aquilo ali. E o que me fez isso, o que me fez eu fazer essa crítica foi quando a gente teve o funeral de um ex-presidente da casa e eu estava no tapete entrando para trabalhar e o cortejo estava saindo e eu via que aquelas pessoas estavam... Ninguém parava. E eu achei aquilo muito desumano. Achei aquilo muito desrespeitoso, enfim. E essa questão da escola eu achei tão bacana porque eu vejo que a maioria das pessoas não sabe cantar o nosso próprio hino. A gente trabalha dentro de uma instituição do Estado. Enfim, é uma crítica que eu faço a nós mesmos. Não, perfeito. Inclusive, eu não sabia que ainda tinha escola no interior do Estado que... Então, e tu vê, e não é tão longe, né? É aqui do lado. Eu não sabia. Oi. A escola da minha filha é particular, mas é aqui de Florianópolis e toca toda semana. E toda semana todos os alunos saem. Antes, eles vão para a sala, deixam a mochila, voltam para cantar o hino, cantam o hino, tanto o nacional quanto o de Florianópolis, e voltam depois para a sala. Olha que bom, não sabia. Realmente achei que, assim, com quem eu conversei, escutei, não estava sendo mais feito isso. Mas que bom. Ótimo. Aí, deve-se voltar a bandeira durante a execução do hino nacional? Não. Por que não? Porque o hino nacional não está sendo executado em homenagem à bandeira. Então, por exemplo, um seminário que tem aqui, tem bandeira ali. Ó. Não necessariamente precisa tocar o hino. Não necessariamente precisa ter bandeira, pode tocar o hino sem bandeira. Então, é errado as pessoas voltarem-se para a bandeira na hora da execução do hino nacional. Opinião minha, de onde vem isso? Do futebol, de novo. Porque os jogadores postados ali, os árbitros, o time lá, o time cá, de frente para a cabine, para a televisão. Aí lá no canto, lá em cima do estádio, tem um telão com a bandeira do Brasil, eles viram para lá. Não tem jeito, não tem jeito. Inclusive tem alguns estádios que não tem bandeiras, botam a bandeira na frente para os jogadores ficar olhando para a bandeira. Então, é um erro que vem daí e não se deve virar para a bandeira, porque, inclusive, aqui, o evento está aqui, as pessoas que estão aqui nesse seminário, nessa audiência pública, estão ouvindo o hino em honra às pessoas que estão presentes e vice-versa. Outro dia, um evento aqui que 2 viraram para a bandeira. Lá em cima. 2. Digo, pô, sabe? Então, e todo mundo... O que acontece, assim, é que... Mas não se... Não, nunca foi assim. Nunca foi. Mas alguém inventou de que toca o hino nacional, vira para a bandeira, e todo mundo vira. O que nós, cerimonialistas, sempre que fazemos, sempre que eu posso fazer? Se eu sei onde está a mesa, das pessoas que vão para a mesa, pode ser, mas porque no caso das segundas-feiras que executa o hino nacional e hasteia a bandeira, é homenagem à bandeira. Pode ser. Só que a bandeira está subindo, aí os alunos ficam olhando para a bandeira subir, né? É diferente. Mas, enfim... Sim, então, mas não tem essa regra. Pois é. Mas como os dois são iguais, os 4 são iguais, né? Mas o hino e a bandeira são iguais hierarquicamente,
Não tem que fazer isso. Então, o que eu faço, e que eu recomendo que eu tenho que puder fazer também, antes da composição da mesa, eu educadamente digo, eu sei que vocês sabem, mas é função minha de lembrá-los que não se deve virar para a bandeira. Alguns falam assim, então eu falo assim para ficar mais bonito. Teve esse professor que veio lá do Natal, ano passado, ele contou que ele é chefe do cerimonial do governo. Ele orienta a governadora, não vira para a bandeira. Ele mostrou uma foto aqui, que estava ela de frente e os outros 8 virados para a bandeira. E ela sozinha postada certinho. Passou por errado. Mas ela faz. É assim que é para fazer, eu faço. E também a outra polêmica é aplaudir o hino, né? O que se convencionou, porque a lei não fala nem que pode nem que não pode. A lei fala que, inclusive, é interessante, que ela já é uma lei antiga, os homens devem ouvir a execução do hino em posição de respeito, sem chapéu. E essa é o que fala ainda. Então, assim, não fala se tem que aplaudir, não fala nada disso. Mas o que se convencionou é que se aplaude a interpretação do hino quando é feita por uma orquestra, quando é feita por um músico, por um artista, por alguém. Quando é meramente executado de forma mecânica, não vai aplaudir o CD, não vai aplaudir o CD. Né? Então, se convencionou isso. E isso ainda se leva bem a... Oi, Camilo. Se leva bem a risco ainda. Não, eu faço isso. Eu faço educadamente, eu chego... porque às vezes as pessoas da mesa, uma está lá em cima, a outra está lá fora conversando, não é para falar. Mas quando estão juntas, eu digo, eu sei que vocês sabem, mas é obrigação minha lembrá-los de que não se deve virar para a bandeira. Aí eles até perguntam, por quê? Passa o microfone lá, só um pouquinho, só o microfone, porque está sendo gravado. Tem que ligar? Tem que ligar ali. E é correto, na hora do hino, quando ele é tocado, pôr a mão no peito? É uma posição de respeito. Né? Tem gente que, fica, mesmo não sendo militar, fica em posição de sentido e mão no peito. É uma forma de demonstrar amor à pátria, não tem problema. Não vai influenciar em nada? Não. Obrigada. Tudo certinho? Há alguma dúvida, alguma observação? Tem essas observações das escolas que ainda executam o hino nacional, eu realmente não sabia e fiquei contente. Sim, sim. Como eu falei ali, quando a questão das honras fúnebres, são os militares que dobram numa posição e entregam para um familiar, né? O outro símbolo, as armas nacionais. É obrigatório, quero ver se vocês concordam comigo. No Palácio da Presidência da República e na residência do presidente, nos edifícios sede dos ministérios, no Congresso Nacional, nas casas do Congresso, as duas, no STF, nos tribunais superiores e nos tribunais federais de recursos. Eu acredito que isso aí tenham. Nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados, gente, eu não sei se aqui tem as armas. Pois é. Nas prefeituras e câmaras, na frontaria dos edifícios das repartições públicas federais. Eu não sei. Eu acho que muito disso já não se usa. Muito disso já não se usa mais, né? Foi o seguinte, isso daí é um resquício da era Vargas. Por exemplo, o nosso escudo do Estado, a nossa arma do Estado. A gente não tem escudos grandes do Estado de Santa Catarina em bronze, como a gente tem das armas nacionais. A gente foi investigar o porquê disso. A gente encomendou uns 2 anos atrás para o balcão uma arma de bronze bonita e outra para o plenário. E a gente foi investigar e um historiador falou que o Getúlio Vargas, na Assembleia Antiga, a que queimou, ele mandou remover a cinzel as armas do Estado e mandou colocar as armas nacionais. Olha só. Porque o nosso Estado era o Estado mais monarquista e ele tinha medo que isso daqui fosse defender de alguma maneira. Então, se perdeu essa arte. A gente só tem ela em 2D. Em 3D a gente não tem. A gente quer resgatar. Sim. A gente tem ela desse tamanho na cultura só. Olha só.
Então, prefeitura você não tem visto, assim, Câmara Municipal, às vezes é tão pequeno que passa batido, né? Mas é para ter. Nos quartéis das Forças Federais de Terra, Mar e Ar, das Polícias Militares, Corpos de Bombeiros e seus armamentos, também cada fuzil tem que ter a arma. Nas fortalezas do navio de guerra, na frontaria, no salão principal das escolas públicas. Acho que não tem, né? Agora eu não sei mais, já estão contando, não tem, né? Aí sim, nos papéis de expediente, nos convites, nas publicações oficiais, aí sim, daí é até mais fácil, né? E o selo? O selo é usado para autenticar os atos do governo, os diplomas e certificados expedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos. Tipo, tem uns até que é marca d'água, né? O que não pode fazer? Apresentar uma bandeira nacional em mau estado de conservação. Ela, inclusive, há uma cerimônia de incineração das bandeiras que são tiradas de uso. Elas são entregues no Exército. No dia da bandeira, elas são incineradas. Não pode mudar a forma, as cores ou a proporção das bandeiras. Da bandeira nacional é sempre aquilo ali. Não pode usar como roupagem, como pano de boca, como guarnição de mesa, como revestimento de tribuna, cobertura de placa, retrato, painel ou monumento a inaugurar. Então, você vai descerrar uma placa, normalmente se coloca um pano vermelho, tecido vermelho, a bandeira não pode. Não pode reproduzir em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda. A sandália havaiana tem a bandeirinha do Brasil, vocês já viram, né? Tem, não sei se pode. Quaisquer arranjos vocais do hino nacional, a não ser o original, do Alberto Nepomuceno, não pode ser usado. Não será permitida também a execução de arranjos artísticos e instrumentais do hino que não sejam autorizados pelo Presidente da República ou via do MEC. Eu não sei se isso ainda é feito. Não sei, vai ter uma abertura do evento, aí alguém vai lá interpretar o hino em outro ritmo, você ainda pede autorização do Presidente. Deve pedir, mas isso ninguém fica sabendo, né? Só acontece o que depois a gente vê que foi interpretado. Aí, as bandeiras devem ser de mau estado, devem ser incineradas no dia da bandeira. Nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no país sem que esteja ao seu lado direito, de igual tamanho e em posição de realce a bandeira nacional. Então, quando tem um evento aqui, uma delegação da Itália veio para cá, a bandeira da italiana vai ficar à direita, à esquerda da bandeira do Brasil. A não ser nos consulados, porque daí é um território de outro país. Mota, diga. Eu queria lembrar aqui sobre a questão da bandeira, que a gente teve um governador que ele sofreu uma ação na justiça porque ele, no governo dele, ele colocava a bandeira de Santa Catarina tremulando. Não sei se tu lembras. Do governo do Luiz Henrique. E sofreu uma ação na justiça porque quando ele fazia propaganda do governo de Santa Catarina, a bandeirinha era como se estivesse pegando um ventinho, assim. E deu uma polêmica danada em relação a isso, porque não podia mexer num símbolo oficial do Estado. Mas até na Lua a bandeira lá tremeu? Americano sabe fazer isso, né? Então é isso. Se for em representação diplomática ou em consulado, aí a bandeira do Brasil fica em segundo lugar, né? menos importante. Com relação a bandeiras, acho que é isso. Mais alguma observação? Com relação a hino, tu ainda há pouco falaste de respeito a hino. A maioria das coisas que eu conto aqui aconteceram aqui, né? Então, a gente foi fazer uma sessão solene e a sessão solene, o roteiro já tem básico, só mudam os nomes das pessoas. Toda a sessão ordinária e o solene especial abre com o hino nacional e encerra com o hino de Santa Catarina. Né? O presidente da sessão disse que, findado o hino, está encerrada a sessão. Muito bem. Fizemos a sessão solene. O deputado falou a frase de praxe, anunciou a próxima sessão ordinária para o dia tal, e findado o hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão. Muito bem. Tocaram o hino, ele saiu. Pessoal, vamos descer para fazer uma foto. O hino rolando.
Então, são coisas, às vezes, as pessoas não se tocam, né? Não foi a Michelle Bachelet, do Chile, que alguns anos atrás ela estava fazendo uma visita diplomática ao Brasil, junto com outros chefes de estados. Ela era presidente do Chile, se não me engano. E as câmeras filmaram ela cantando o hino nacional brasileiro. E isso foi extremamente educado. Um chefe de um outro país, uma visita àquele país, sabendo cantar. É legal. É. Aqui não se faz isso. Exatamente. Né? O pessoal sabe. Uma vez tinha um programa de televisão, acho que era na Band, a apresentadora dava um prêmio, o repórter saía na rua pedindo para as pessoas cantarem o hino nacional, ou declamarem, né? Quem conseguisse declamar ou cantar o hino nacional inteiro, certo, ganhava um prêmio. Ninguém ganhou. Então é difícil, assim, é difícil. Mas é assim, as coisas são assim. Quer fazer o teste aqui? Vamos lá. Etiqueta e boas maneiras, tanto no ambiente de trabalho quanto no dia a dia na vida. Evitar beijos, preferir aperto de mão firme, olhando nos olhos da pessoa ao se cumprimentar. Isso em ambiente de trabalho. Se usar óculos escuros, isso é para os dois ambientes, retire-os para conversar ou para cumprimentar alguém. Sempre o mais velho deve ser apresentado ao mais novo, o mais importante ao menos importante e a mulher apresentada ao homem. Caso alguém pergunte como vai, responda só bem obrigado, bem obrigada. Não precisa contar a história da vida. Né? Eu estou bem, então não sei o quê. Não esquece de ligar. Essa de cumprimentar olhando a pessoa nos olhos, ela vale durante as 24 horas do dia. Sim. Porque tem pessoas, e assim, tem um tempo para cá, se a pessoa dá a mão olhando para o lado, eu não dou a mão para a pessoa. Sim. Estou muito errado? Não, é uma falta de consideração, né, com a pessoa. Vamos lá, tem mais coisa. Aqui esse primeiro ali é uma coisa polêmica. Evite falar prazer em conhecê-lo. Como que eu vou ter prazer em conhecer alguém que eu acabei de conhecer? Aperta a mão, prazer em conhecê-lo. Então, assim, não sabe nem quem a pessoa é. Enfim, é aquela história. Um livro fala uma coisa, o livro fala outra. Quando for falar, não gesticular demais e nem ficar o tempo todo numa mesma posição. Ser discreto sempre, né? Tanto no ambiente de trabalho quanto na vida. Se no ambiente de trabalho, daí, evitar jargões técnicos, caso o público seja leigo. Se for conversar, não grite nem sussurra, fala normal. Quando for conversar com alguém, também não fica tocando na pessoa. Isso é chato. Quando for conversar, bote conteúdo na conversa, né? Seja mais consistente nos assuntos. No ambiente de trabalho, principalmente, não use expressões que denotem muita intimidade, querida, flor, gracinha, princesa, minha joia. Né? Vamos manter um nível de respeito. Feio. Feio. Bem lembrado. Os alimentos, né? Cuidar quando são alimentos que possam causar mau hálito, principalmente no ambiente de trabalho. Piadas de sexo, de religião, de futebol, de raça, devem ser evitadas, né? Para não causar constrangimentos, não dar confusão, não acontecer nada. Aí tem ainda isso e-mail ainda se usa, mas em todos os meios de comunicação, no ambiente de trabalho, não passar corrente, né? De qualquer tipo. Tinha uma época que era febre, corrente de todo quanto era jeito, corrente
Então, não é local. Se a pessoa gosta, tal, faça em casa, com os amigos, parentes. Mas a gente pode arriscar, porque diz que se não passar para 10 pessoas, dá um problemão. Pois é, tem isso. Então, deixa para passar em casa. Quando for fazer um e-mail comercial, não abreviar as palavras, não é WhatsApp, né? E também evitar intimidade, se é um e-mail corporativo, e jargões técnicos, se não for para pessoas que entendam esses jargões técnicos. Se for usar o telefone celular, sempre discreto. Manter-no silencioso em lugar, não faz o que eu estou fazendo aqui, deixei ele ligado, manter-no silencioso em lugares públicos. E também, quando for falar ao celular, hoje pouca gente fala ao telefone, na verdade, mais mensagem, mais evitar ligações longas. Quando for ligar para alguém, não pergunta quem está falando, porque foi você que ligou, então você sabe quem está falando. Se for ligar em Portugal, ele vai levar uma resposta. Quem fala? Sou eu. É mais ou menos assim. Ainda na secretaria eletrônica, quando for deixar um recado, passar a maior informação possível para que a pessoa possa retornar, sabe quem for e possa retornar com tranquilidade. Em um lugar barulhento, falando ao celular, evite falar alto, porque quem não está escutando é tu. A outra pessoa escuta, não precisa gritar para ele escutar. Daí é um hábito. Ei, mas a pessoa, o alto está aqui, quem não está escutando a pessoa que está com o telefone. Então, não precisa gritar. Quando for atender o telefone, se tiver uma reunião, um negócio de almoço, ou evitar, né, de atender quando estiver numa reunião, num almoço, num jantar de negócio. Se for necessário, pede licença, vai no lugar que possa atender, conversa, pode ser às vezes um assunto urgente. E aí, assim, para qualquer lugar que se usa, com licença, obrigado, pedir autorização para usar qualquer coisa que não lhe pertença, isso é de bom ouvido. Isso é etiqueta, né? Nós vimos lá no começo a definição. Dar preferência a pessoas mais idosas e mulheres, aquela confusão do elevador, que é uma briga, um quer entrar, outro quer sair, mas na mesma hora. Então, precisa um pouco de jeito. O que mais? Aí, o que eu falei. No elevador, esperar a pessoa sair para depois entrar. E hoje é lei no Brasil fumar em lugares externos, né? Evitar chegar atrasado, acho que isso é em qualquer lugar. Bem que, como a gente conversou, é meio que hábito, né? Chegar atrasado e começar as coisas depois do horário. Não chamar as pessoas aos gritos ou a assobios, né? É uma coisa feia. Ter simpatia e bom humor. Não precisa ser a Miss Simpatia ou o Mr. Simpatia, mas ser uma pessoa agradável no trato, no trabalho, enfim, com as pessoas, com os colegas. Não se meter na vida dos outros, para traduzir ele, não invadir a privacidade. Cada um faz o que quer, mas não precisa fuxicar a vida dos outros. Óbvio que se pedir emprestado, devolva. Dinheiro também, emprestado, paga. Respeitar o colega, respeitar o amigo, o vizinho, o síndico do prédio, enfim. Isso é tanto pro ambiente corporativo quanto para o dia a dia. No dia a dia, organizar a mesa de trabalho. Não usar o cargo para tirar vantagem, né? Isso é coisa importante. Né? Diga, quer conhecer a pessoa de poder, né? Diz que falo isso, né? Cuidar com a aparência, né? Então, no ambiente de trabalho, na rua, na festa, no show. As mulheres no trabalho evitar decotes, evitar transparências, mini saias, lingerie aparecendo ou de cor escura com roupa clara. Cores e estampas berrantes, acessórios exagerados, cabelos e unhas mal cuidados, sapatos mal cuidados. Isso é básico para qualquer lugar que se vá, não só no ambiente de trabalho, né? Fora a roupa, né? A roupa, se é para uma balada, aí vai com roupa colorida, mas cada lugar tem a sua roupa para usar, a sua forma de usar. Cabelo cuidado, sapato, enfim, isso aí para qualquer lugar. Os homens a mesma coisa, né? Evitar barba e bigode por fazer, unhas compridas, ou barba e bigode bem cuidados, né? Unhas compridas, cabelos mal cuidados, sapato mal cuidado. Eu falei no nosso caso de usar sapato confortável, que a gente anda para cima e para baixo o tempo todo no nosso trabalho, para que não faça barulho, né, que seja uma coisa discreta. Como eu disse, quanto menos aparecer, mais perfeito fica o evento.
meias que não sejam da mesma cor dos sapatos, camisa com colarinho desgastado ou manchado, roupas de cores berrantes, perfumes fortes, e as mulheres também. Né, um perfume, perfume é terrível quando é muito forte, principalmente doce, né, eu não gosto. Aí, na festa de final de ano, que vai ser amanhã, nada de levar a família sem autorização, né? Só se autorizarem levar a família. Senão, não leva a família. Alguma observação? Não. Aí, em hipótese alguma, na mesa, palitar os dentes, passar fio dental é um espetáculo na mesa, né? Maquiar-se na mesa. Fazer rumores, tipo arrotar, bater, talhar no prato, assoprar a sopa, comer de boca aberta, falar de boca cheia, mascar chicletes. Isso não se deve fazer, em hipótese alguma, na mesa. E isso em casa também, né? Não precisa ser no restaurante. Aí, na hora de se alimentar, evitar encher o garfo demais. Fazer barulho quando for tomar alimentos líquidos. Brincar com as coisas dispostas à mesa, copo, talher, guardanapo, toalha. Quando for sentar-se à mesa, o guardanapo de tecido no colo, para se alimentar. Quando for levantar, coloca à esquerda do prato, sem dobrar, bagunça ele e coloca no prato, do lado do prato. Uma coisa também que se deve fazer com mesas já postas, quando dá buffet para se servir, e tem aquele guardanapo bonitinho, armadinho em cima, assim, com cara de cisne, aquelas coisas que eles fazem. Quando for pegar o prato para se servir, tira o guardanapo, bagunça, desmancha aqui, bota do lado para as pessoas saberem que ali tem alguém, que a pessoa saiu com o prato para se servir. Eu quero cuidar isso amanhã de noite, só quero ver. Às vezes a gente vai a eventos e não tem o guardanapo de papel, só o de pano. A gente limpa a boca com aquele guardanapo que está ali? Sim. É o mesmo que coloca no sim. colo, é o mesmo que você limpa, né? Sim, isso. Eu já vi lugares que dão um guardanapo de papel desse tamanho assim. Então, tu pode colocar no colo, inclusive. Tá, daí aquele que coloca aqui é o mesmo que limpa a boca. Né? Sim, tá. sim. Só essa dúvida. Acho que a coisa que o pessoal mais peca é, tipo, vai no buffet e a pessoa ela repete. Ela sai com o prato que ela já comeu e ela vai servir novamente. E não é uma coisa nem de etiqueta, é uma coisa para tu não levar os contaminantes do teu prato que tu já comeu para o buffet de novo. Esse é um desafio amanhã no baile. É um desafio, tu encontrar um prato limpo. Tipo, para repetir. Outra coisa também, não levar o suplá para se servir. Isso é importante. Esse prato aqui cabe mais. Aí sai com um disco assim na frente. Eu já vi fazer isso. Do prato, sim, sem dobrar. Aí tem a questão dos talheres e dos pratos, como é que faz, né? Se não souber, observe as pessoas à sua volta, como elas estão fazendo. E uma dica, sempre começar a usar os talheres de fora para dentro. E se a pessoa estiver fazendo errado, do lado já diz, não é assim. Então... Tem até o exemplo do filme do Titanic, quando o Leonardo DiCaprio vai jantar com ela. Aí ela fala, deixa que eu te ensino. Isso é. Tanto talher que ele não sabia nem por onde começar. Verdade. Aí a disposição, né? Deixa eu olhar aqui mais fácil. Então, de fora para dentro, colher de sopa, a faca de peixe e a faca de mesa. Do outro lado, o porta-guardanapo, pode ser de tecido, pode ser de papel. O garfo do peixe e o garfo de mesa sempre perto. O suplá, o prato raso e o prato fundo. No lado esquerdo, o prato do pão e a faca do pão. Aí, em frente à mesa, em frente ao prato, a colher de sobremesa, o garfo da sobremesa e a faca da sobremesa. Um marcador de lugar, tem lugar que tem algumas situações que é uma marcação de lugar. A taça de água à esquerda, a de vinho tinto no meio, de vinho branco à direita, cada vez menor, e a taça de espumante ou champanhe atrás. Essa é a disposição normal das pratos e talheres numa mesa. Aí fica desse jeito aqui, fica bem bonito, né? O guardanapo com aquele suporte. Eu vi uma palestra uma vez
Era sobre isso, justamente sobre só sobre formação de organização de banquetes e tal. Aí, no Japão, em Tóquio, eles mostraram uma foto do palácio lá, de um salão de jantar, de gala, da mesa. Eles colocam as peças medindo com régua. Com régua. Tu olha assim, mas é um troço grande. Mas perfeito, igualzinho do lado do outro, assim. E aí o pessoal vai lá e bagunça tudo. Mas assim, lá eles arrumam com régua. Milímetros de diferença. O saque pega solto lá. Outra coisa também, em que mão se seguram os talheres? O garfo sempre na esquerda. Eu, se fizer isso, me espeto todo, não consigo. Não consigo. E a faca no lado direito. Para cortar, eu faço isso. Agora, para me servir, para me alimentar... Também a faca. Colocar a faca em cima do prato ali. Microfone. É que, levando em conta que a maioria das pessoas tem mais força, né, na mão direita, e é comum usar o garfo na mão direita e, na hora de cortar a carne, inverter a posição dos talheres. Não é mais isso. Fugindo da etiqueta, isso pode, né? Porque, na verdade, nem todo mundo é canhoto, né, gente? Para ter a maior força. Exatamente, que tu precisa ter mais firmeza na hora do corte. Eu, se for fazer com o garfo, derrubo tudo. Isso aí dá para quando a comida não exige um corte, né? Mais preciso. Sim. Aí dá. E para finalizar, o garçom que está satisfeito... Dá para treinar. Se deixar assim, é porque ainda você vai servir. Sim. Peraí, tem que atravessar. Nosso colega aqui entende tudo de etiqueta de garçom. Vai lá. É que se deixar o talher aberto, sinaliza que você não está satisfeito. Você só foi até o toalete, vai voltar e vai continuar se alimentando. Mas se você deixar os 2 talheres do lado seu direito, é sinal que você já está satisfeito. Beleza. Pode recolher, exatamente. Aqui uma mesa, né? Uma mesa montada para um jantar, para 8 pessoas, né? As taças no lado certo, a faca de peixe, a faca de mesa, o guardanapo bonito, bem amarelinho. E não fazer isso nunca, né? O bom da sopa é que nem a moça lá, a ruiva, está fazendo. Isso são algumas coisas que não se deve fazer. Funerais. A gente passa por isso de vez em quando, às vezes, né? Então, as roupas e acessórios devem ser o mais discretos possíveis. Aí, evitar decotes ousados e saias curtas. Jamais perguntar sobre a vida do falecido, nem sobre fazer comentários piedosos. Morreu como um passarinho. Parece estar dormindo. Ou perguntar, morreu de quê? Essas coisas assim não se faz. Falta um i ali. Aproxime-se e fique em silêncio por alguns instantes. Se estiver representando a empresa que trabalha, se for um colega ou alguma coisa assim, procure os familiares e coloque-se à disposição. Pelo menos meia hora ficar num velório desse, né? Depois aí se despede e tal, vai embora. Mas ser o mais discreto possível, e seja pela instituição, pela entidade, seja qualquer forma, né? Pelo menos 30 minutos. Não elogie a aparência do falecido, parece estar dormindo. Desligue o celular, né? Não use o celular para tirar foto do decujus. E alguns trajes. Vamos acabar. Alguns trajes para ocasiões, né? O gênero esporte, para aquelas ocasiões ali, compra, viagem, clube, praia. Um esporte fino, ou passeio, né? Para almoços, para teatros, para cinemas, para jantares íntimos. E aí o passeio completo ou social e para coquetéis, para desfiles, para jantares formais, para chás, enfim. E aí diz também o período que deve se usar, né? O passeio completo social tarde e noite,
o esporte fino manhã, tarde e noite e o esporte manhã e tarde. À noite, não. Calça comprida, bermuda, jeans. For fazer compra, vai de calça comprida, bermuda e jeans. Aí os tecidos brim, veludo cotelê, couro, camurça, para esporte. Linhos, sedas mistas, viscoses, antílopes, lãs puras. Organzas, sedas e caçemira, para traje mais formal. Com licença, Aí, Mota, por gentileza, você sabe me tirar uma dúvida? Como que ficou a questão de entrar na Assembleia de bermuda? De chinelo, de peda? até onde eu sei, Vocês têm uma informação? pode entrar de bermuda, mas não no plenário. Uhum. E nem na presidência. Isso E chinelo? Chinelo, Pode? eu acho que pode. Chinelo e Eu não bermuda? sou- Eles estão mexendo nesse ato faz um tempinho. Pois é, então até onde eu sei isso pode entrar na casa, mas aí em alguns espaços não. Tá, obrigada. É isso. Aí alguns exemplos de trajes, né? Para várias situações. Lembrando que para nós cerimonialistas sempre mais da moça da esquerda ali, mais formal, mais diga. E aqui na casa, pode ir ombros de fora, tipo regata, enfim. Olha, sim. Regata eu acho que não pode, eu nunca vi. As mulheres até no verão, no calor, até vêm com essas blusas de alça, né, que chama. Na recepção não? Não, recepção não. As pessoas vêm... Sim, só vou repetir para a gravação. Tu trocou uma ideia com a colega, se pode ou não pode. Realmente, esse eu não tenho certeza. Mas eu não tenho visto, assim, ninguém de... Nem homens e mulheres também não, com blusa de alça, essas coisas assim. Diga. A gente ali na recepção, nós não temos autorização de vetar ninguém de entrar de blusa regata ou qualquer outro tipo de roupa que possa parecer ser uma coisa mais indecente. O pessoal que trabalha na recepção, não, eles usam uniforme, a gente nem coloca uniforme com regata. Mas eu acho que cabe também ao bom senso do coordenador. Às vezes, ele chama a atenção do próprio funcionário e diz, olha, eu não gostaria que você usasse esse tipo de roupa aqui. Mas eu tenho a impressão que é livre. Nos gabinetes é livre, já vi muita gente aqui entrando e saindo com regata, e provavelmente é livre. O ato para entrar na casa não proíbe. Entendi. Até como a gente viu, além de Florianópolis, quando não chove, e quando é no verão, ali em janeiro, é bem quente. Né? Agora, a partir de dezembro até março é quente. Então, como qualquer cidade que tenha calor, assim, é complicado a pessoa chegar de blusa comprida, porque não pode entrar no ambiente com uma roupa mais leve. É aquela história, é bom senso, como tu falou, né? E fazer. Agora, se o cara chegar maltrapilho, também, se for levar em consideração, também não pode proibir, é a casa do povo, né? Enfim. Então, tem essas coisas assim que levam, assim, são difíceis de resolver, porque cada situação é uma situação, né? Mas, cada caso é um caso, exatamente. Então é isso, a roupa, né, lembrando a nossa que sempre, não só para o cerimonial, né, mas para o pessoal que trabalha, na casa sempre ser discreto, é um ambiente de trabalho, quer botar roupa transada, vai para a noite, para sair para festa, enfim, aqui é um lugar de trabalho. Não é porque é assembleia, mas é um lugar público. Claro que aqui tem um pouco mais de pompa, eu sempre falo aqui, o Palácio do Governo, então essas coisas assim. Mas não é a roupa que faz a pessoa. Né? Então, às vezes, tem esse caso assim, às vezes vem gente que veio de viagem de carro, de bermuda, está viajando, eu quero falar com alguém que entra, não tem por que proibir. Isso? Então tá. Então, fim de papo. Até apagou. Deu o tempo certinho. Obrigado. Alguma observação, alguma
outra coisa que vocês queiram colocar, alguma experiência? Eu só tenho a agradecer, né, para o pessoal que se predispôs a fazer o curso. Eu acho que foi bem bacana. E amanhã à noite eu não vou no jantar, mas aí tu repara o pessoal, vocês estão seguindo as regras. Pega uma mesa no cantinho, só fica olhando. Viu? E esse material, a forma de a gente conseguir ele, com a Rosana? A escola vai providenciar. Porque a escola tem o cadastro de vocês todos, a inscrição. Ótimo. Vocês têm as pessoas... eu não sei, mas depois vê como é que a gente faz. Então, a escola. Todo esse material aí foi... Sim, sim. Além do que, foi gravado também, está disponível.